eficaz ali na reforma, se eu escolher bem o imóvel e se eu fizer tudo que tem que fazer, arrumar uma equipe boa de pedreiro ali, eu consigo encurtar esse tempo bastante. Aí vocês concordam comigo que isso é olhar de gestor? Eu vou olhar para isso e vou ter a maldade de falar, olha, aqui eu gasto com tanto tempo, como eu gasto tanto tempo eu vou ficar parado, não vou ter receita, então eu preciso de tanto de grana. Então, no final das contas, é um planejamento. Olá pessoal, sou o Kilder Morato, seja bem-vindo a mais um episódio do PerformaCast. Hoje nós estamos aqui com um especialista na parte de contabilidade, nós vamos falar aqui novamente, né, como que a gente pode ajudar aí o empresário a começar a sua empresa da forma mais econômica. Hoje vai ser o tema, né, o Wagner? Como legalizar meu negócio e gastar menos grana. A ideia é como pagar pouco e dormir com a cabeça no travesseiro tranquila. É isso aí. Ô Wagner, vamos pensar numa situação, nosso ouvinte ou telespectador aqui, tem a seguinte situação, ele precisa de uma empresa para poder formalizar o negócio, por exemplo, prestar consultoria, tem até um caso meu, para me prestar consultoria pelo Sebrae eu preciso ter uma empresa. Essa empresa não pode ser MEI, então eu tenho que abrir uma empresa para poder credenciar, né, e ter um processo, né? Então é um caso real. Para abrir uma empresa eu vou precisar de quê? Do endereço, vou precisar... se eu pegar esse endereço, eu vou ter que alugar uma sala, vou ter que fazer uma coisa desse tipo, e acaba que eu tenho um custo fixo ali, né, maior para poder começar o negócio, e a demanda depois desse serviço vai vir lá na frente, depois de um credenciamento. Beleza. Então o que seria o ideal? Que eu tivesse, né, ali uma forma de abrir uma empresa mais econômica. Sim. Né? Então qual que seriam os meios que o empresário tem aí para poder fazer isso de forma mais econômica? Eu vou ter que me delongar um pouco na resposta para apresentar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, quais são os cenários, qual que é a regra do jogo, para dentro disso ele entender qual caminho seguir. Na verdade, a grande proposta da Ícone, ela é uma contabilidade consultiva, porque justamente quando chega um cliente para nós vamos ouvi-lo para entender o que é a demanda e oferecer a opção mais barata, eventualmente ele está com pressa mais ágil, a mais segura, obviamente, é a que esteja dentro da legalidade. Eu digo isso porque muitas vezes chegam clientes dispostos a abrir uma PJ e quando a gente ouve e entende o que ele está precisando, nós orientamos ele a abrir um MEI, porque ele vai ter um gasto muito menor e é um caminho para ele ter uma barreira de entrada mínima, né? Nós estamos falando de R$70 por mês. Então ele vai ter um custo mínimo de R$70 por mês com o MEI, e aí ele consegue ter tempo para aumentar a carteira de clientes, para ele criar know-how ou desenvolver um know-how que talvez ele não tenha, de repente ele era empregado, está acabando de montar um negócio, e aí, né, com esse custo relativamente baixo, fica menos arriscado ele entrar no mercado. É claro que há algumas operações que o teu contratante ele não aceita que você seja MEI, é o caso do Sebrae. O Sebrae exige que seja uma empresa. Então, tudo bem. Você tem uma imposição do teu contratante. Fora isso, fora as questões legais, é uma opção mais barata. Mas o que é o grande ponto, né? Por que nós somos uma contabilidade consultiva? O que é a ideia? Vamos ouvir. Então, assim, primeiro passo. O teu negócio vai ser físico ou virtual? Você vai montar uma loja. Será uma loja física ou será um e-commerce? Ou será misto, né? Será híbrido? Você vai trabalhar nos dois formatos? Se for uma loja física, aí a gente começa a ter algumas preocupações e é onde eu vou me delongar para vocês entenderem a vantagem da gente utilizar o formato de sede virtual. O que é a ideia aqui? Todas as vezes que eu montar um empreendimento que tem uma localização com fluxo de pessoas, a primeira compreensão que o empreendedor tem que ter é que quem entra no estabelecimento dele está sob a responsabilidade dele. Então, tanto o empregado quanto o cliente é responsabilidade desse empreendedor. Em bom português, se você tem uma loja e o teu cliente entrou e a faxineira estava passando pano e não sinalizou e ele escorregou e quebrou uma perna, responsabilidade sua. Então, em função disso, existe uma série de regulamentações em relação à segurança, à acessibilidade, à higiene, que elas serão seguidas. Portanto, você já começa a entender assim, o processo de abertura de empresa, ele é relativamente barato, ele é muito barato. Você não tem um custo elevado para abrir essa empresa. O problema é que tipo de regulamentação que você vai precisar. Então, basicamente, a primeira preocupação que eu tenho, se esse local, ele é um local que amanhã eu consiga um alvará da prefeitura,
um alvará do Corpo de Bombeiros, que a gente chama de AVCB, um alvará da Vigilância Sanitária, se a tua atividade exigir, aí eu vou falar daqui um pouco quais são as atividades que exigem, eventualmente até um alvará ambiental. Então, o que é recomendação quando alguém vai abrir um negócio e a loja é física? Que ele avalie primeiro se o órgão, se o imóvel está regularizado junto aos órgãos. E, se não tiver essa possibilidade imediata e ele achar um negócio interessante, que se coloque no contrato de locação, com a locadora, né, com o proprietário do imóvel que seja, uma cláusula garantindo a anulação do contrato caso o imóvel não seja passível de regularização. Porque a coisa mais comum que a gente já percebeu, eu já tive cliente que teve que gastar grana com alteração e perdeu dinheiro com aluguel, porque ele fechou um contrato com o imóvel, montou toda a estrutura dele no imóvel, mas quando a gente foi tentar tirar a VCB, por exemplo, que é o laudo do Corpo de Bombeiros, que é uma obrigação legal do negócio, não conseguiu porque o prédio inteiro estava irregular. Por conta da falta de regularidade do prédio, da regularização do prédio, ele teve que ele tinha que esperar para conseguir o dele. A demanda que o Corpo de Bombeiros colocou era algo que ficava em torno de 60 mil reais. Não era responsabilidade dele, óbvio, mas os moradores não estavam dispostos a arcar com isso. Resumo da ópera. Esse AVCB jamais seria. Então, que é a orientação que eu dei para ele? Muda de endereço. Aí, você vai ter um problema sério com o Corpo de Bombeiros. Então, primeiro passo. Vou abrir uma... Então, peraí, vamos abrir um parênteses aqui, então, porque essa parte é muito importante. Olha só, se o empresário vai lá e começa a empresa e depois volta te procurando lá para poder formalizar a empresa. Não foi no contador, abriu o negócio por conta própria e agora chegou para a gente regularizar. Pode ser que não seja passível a regularização. Chega lá e fala assim, tem essa irregularidade no imóvel, só que ele já investiu, ele já gastou lá, pagou arquiteta, fez a reforma. Já está adiantado lá na frente e descobre que não tem, né, o VCB. Não tem VCB. E não vai sair porque não depende só da LOR, depende do prédio todo, moradores e tal. O que a gente precisa entender? O contrato social e o CNPJ, ele é relativamente rápido de eu consegui-lo. Se eu tiver um imóvel regularizado inicialmente, pelo menos o IPTU registrado, e não tendo nenhum conflito de atividade, não poder ser exercida naquele bairro. Tipo, quero abrir um bar e o bairro é residencial. Não sendo esse problema, praticamente em uma semana eu estou com o CNPJ e o contrato social em mãos. E a regularização do local vem posterior. Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente. Aí o que pode acontecer? De você ter o contrato social e o CNPJ, mas naquele local você não conseguir exercer legalmente a sua atividade porque você tem problemas com prefeitura, com Corpo de Bombeiros, com Vigilância Sanitária e por aí vai. E aí tem situações onde é possível a regularização de forma simples, vou dar um exemplo. A tua loja não tem uma rampa com um determinado grau de inclinação que permita um cadeirante acessá-la. É uma coisa relativamente fácil de se trabalhar. Você pode chamar um pedreiro, quebrar aquilo ali, arcar com aquele custo e não vai ficar uma coisa tão cara. Beleza. Pode fazer uma rampa e colocar ela quando necessário? Não, a rampa móvel ela não é aceita mais, tem uma série de critérios, porque o pessoal começou a perceber que às vezes a rampa móvel só colocava no dia da vistoria e depois nunca mais usava. E a ideia é a acessibilidade. Então, ele vai ter um custo relativamente baixo com isso, né? Não costuma ser um valor muito alto, então beleza, resolveu fácil. Mas pode ser um problema igual essa que eu citei para vocês, que envolve aí uma fortuna, 50, 60 mil reais. Não vai regularizar. Então ele tem um CNPJ, ele tem um contrato social, mas amanhã a prefeitura pode bater na porta e multá-lo, o Corpo de Bombeiros pode fechá-lo, se envolver vigilância sanitária, ela pode lacrar o estabelecimento, então é muito sério. Então o que é o primeiro passo? O gestor vai abrir um negócio, a loja física, a primeira preocupação que ele tem que ter, o imóvel está adequado às normas? Wagner, como é que eu sei isso? Vai lá na Ícone, a gente senta, te ajuda a avaliar isso, mas coloca no teu contrato de locação a possibilidade de revogar esse contrato se tornar nulo, caso o teu imóvel não atenda às exigências legais, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Teve esse cuidado, beleza? Quais são as preocupações? O alvará, a prefeitura... Mas ainda dentro desse parêntese, que eu acho que é importante a gente ressaltar outra coisa, porque às vezes a pessoa quer montar essa mesma empresa dentro de casa e quer regularizar. Eventualmente nem é possível. Eventualmente não é. Não é. No comércio, por exemplo, se for online. O que vai acontecer? Eu quero montar uma escola dentro da minha casa. Não vai sair.
Você vai conseguir ter um contrato social, você vai conseguir ter um CNPJ, mas na hora de liberar o alvará, a prefeitura vai falar, mas você mora aqui? Não vai. A não ser que ele consiga criar um ambiente dentro das normas, com numeração separada, com acesso separado da casa, mas envolve de novo obra. Porque né, o que é a lógica? É um ambiente doméstico misturado com um ambiente empresarial. E tem alguns probleminhas técnicos, né, dependendo da atividade, que é o seguinte. Há, na nossa Constituição, um preceito de que a entrada nos estabelecimentos comerciais ela é em tese livre. Mas na tua residência é direito constitucional seu de que só entra quem você autorizar. Então, conforme for o tipo de atividade, se for na sua casa, a fiscalização elas não consegue ter automaticamente acesso àquilo, porque é a tua residência. Então, eles não têm esse poder para adentrar. E aí, por conta disso, algumas atividades jamais serão permitidas de ser na casa da própria pessoa. Inclusive, isso ela tem que validar antes para não jogar dinheiro fora. Né? Porque é um elemento que ele deve considerar. Quando eu falo de prefeitura, o que a gente tem que entender? A prefeitura, o que ela avalia? O tal do alvará de localização. O que é a proposta dele? Ver se a lei de ocupação do solo está sendo respeitada. Então, em bom português, aquela atividade, ela pode ser exercida naquele bairro? Porque se ela for incompatível, não dá. É uma atividade que ela emite muito resíduo, muito pó. Pô, você não pode colocar isso numa área residencial, porque você vai estar contaminando toda as residências em volta. O que a gente faz? O que é mais comum desse tipo de indústria, né? Esse perfil de empresa? Vai para um centro industrial, onde você tem uma área dedicada a esse perfil de negócio, esse ramo de atividade. Então, primeiro que eu estou atendendo a lei de ocupação do solo. Segundo, há uma preocupação em relação ao trâmite de pessoas. Porque aí você já começa a ter algumas coisas a se avaliar. A edificação ali está regularizada? Porque como tem clientes entrando na loja, aquela construção oferece algum tipo de risco. Então ela tem que estar legalizada sobre a ótica da engenharia. Então há um setor da prefeitura que valida isso. Basicamente isso é no país inteiro. E aí a prefeitura obviamente também vai aproveitar para ver o dela. Se o imóvel estiver irregular junto à prefeitura, é hora da prefeitura também cobrar isso. Olha, tem IPTU atrasado, está sob execução, não foi regularizado plenamente, não tem projeto apresentado. O pessoal tem muito mania de construir imóvel e lá na prefeitura está lançado só o lote. Né, isso vira e mexe, você vê na mídia aí o pessoal brigando. Então, assim, o pessoal bravo, né? Porque fez um puxadinho em casa e a geolocalização pegou. Então, uma loja de bairro, por exemplo, que às vezes a pessoa fez uma loja na frente da casa, por exemplo. E não lançou isso na prefeitura. E não lançou. Aí na hora que vou alugar essa loja aqui, vou montar uma lojinha aqui, vai ser muito legal. Chega lá, tá irregular. A prefeitura, obviamente, ela vai pedir para se avaliar o número da matrícula e ver se há uma regularização. Se bater lá na prefeitura, vai ver que tem um lote, acabou. Não tem, não é sujeito à regularização aquilo ali. Então, eventualmente, o dono do imóvel está alugando para você não tem conhecimento técnico, não tem essa maldade, vai ter problema no processo de abertura. Bom, então vamos lá. Se a pessoa vai abrir uma empresa, né? Nós estamos falando do comércio e vamos falar também de serviço. Se ele tem interesse e tem necessidade de formalizar, que é o melhor caminho, a primeira coisa é ele procurar realmente essa consultoria, né? Sim. Primeira coisa é um bate-papo sobre o que eu preciso para abrir meu negócio. Porque senão o que acontece? Ele já vai lá, funciona, tá tudo beleza, tá do jeito que ele queria, só que na hora que ele vai formalizar, ele descobre que tem alguma irregularidade que vai impedir que ele formalize aquela empresa, né? É um Kinder Ovo, né? Tem uma surpresinha quando ele chega lá. Então, para não ter esse sobressalto, é o primeiro cuidado. Um outro elemento que vai ter um problema para ele, um outro elemento que vai dar um problema para ele em relação a possível negação de regularização no futuro é o corpo de bombeiros. Porque há imóveis que realmente, e há atividades que não há risco, ou o risco é muito baixo, mas ainda assim você tem alguns cuidados como, isso é para todo empreendimento, extintor de incêndio, sinalização de saída e aquela luzinha de emergência. Qualquer negócio que tenha pessoas tem que ter isso. Né? Você vê isso em condomínios, por exemplo, você tem lá a sinalização para não entrar no elevador quando tem incêndio, a setinha para avisar onde é que é a saída, o extintor em cada andar. Nos estabelecimentos comerciais é a mesma lógica. Então esse é um elemento básico. O que acontece normalmente é que o corpo de bombeiros, se for um negócio muito simples, existe um documento chamado dispensa,
que lá na Icone a gente emite para todos os clientes. Então, a Performa Cash, ela é nosso cliente. Primeira coisa que a gente fez quando chegou lá foi pegar e avaliar o AVCB. Como aqui está num prédio, então o AVCB que a gente olha é o do prédio. Porque não adianta você estar regularizado aqui e o prédio inteiro tá com problema. Isso é um outro elemento, tá? Porque tem prédios em Divinópolis, principalmente por serem mais antigos, que eles não conseguem se regularizar. Então, assim, você vai locar um imóvel para estabelecer a tua loja ou o teu escritório de prestação de serviço, se aquele prédio não tiver sujeito à regularização, se for um negócio muito caro, nunca que você consegue ali a VCB nem alvará. A gente está com uma série de demandas que as pessoas trazem para nós, com problemas que elas abriram a empresa não sabiam, quando nos procuraram a gente falou, ali não vai ter jeito, né? Você não consegue. Agora, tem um outro elemento que começa a pesar, é quando lá naquele estabelecimento envolve riscos. Tem um botijão de gás. Opa, então já tem uma coisa que é um restaurante. Pode ocorrer alguma coisa que pode acontecer algo que incendeie o local. Onde há fluxo de pessoas. Então, quem tem uma escola, como é que você faz para fazer a saída de 500 pessoas de um prédio ao mesmo tempo? Aí tem a largura da escada para suportar essa saída, né, a largura da porta. Aqui na nossa cidade houve um caso, né, de uma instituição de ensino que ela foi aberta e quando foi se avaliar percebeu-se que a largura da escada não permitia a vazão de todos os alunos ao mesmo tempo. Então tiveram que construir uma escada externa para que isso fosse regularizado. Então, mesmo que o meu negócio seja muito simples, né, que não seja o caso, não, Wagner, uma loja de calçados, entra 5, 6 pessoas ao mesmo tempo no máximo. Tá, legal. Sai uma dispensa de AVCB, mas a gente tem que ter esse cuidado que eu falei. Extintor de incêndio, identificação do local de saída e a luz de emergência. Bom, qual que é o custo dessa dispensa? Nada, você vai gastar basicamente com a luz de emergência, uma plaquinha e o extintor de incêndio que hoje está com validade de 5 anos. Não é uma demanda assim tão alta, então dá para fazer. Um outro elemento que também a gente gera a dispensa é a vigilância sanitária. Quando é que tem vigilância sanitária? Quando envolve manipulação de alimentos e procedimentos invasivos. Então, se a sua empresa, alguém coloca a mão em alimentos para serem consumidos e há um processo de invasão, né, uma clínica de estética onde se aplica botox. Então, a agulha é um processo invasivo. Então, ali pode acontecer de sangrar, pode acontecer da pessoa aplicar o botox depois sem querer esbarrar na própria agulha, ou seja, ali envolve questões de saúde. Então, o que a gente faz? O ramo de atividade da Performa Cash, não tem nada que envolva saúde. Então, quando a gente entra lá na vigilância sanitária, automaticamente sai a dispensa. Está regularizado, está tranquilo. Não, esse KNAI aqui, ele fala que tem procedimentos invasivos. Aí o brasileiro quer dar um despertão, né? Não, eu vou colocar um KNAI que não tem, mas lá tem. Se acontecer qualquer coisa, você vai preso, porque aí é responsabilidade criminal. Você falou que a sua atividade não tinha nada invasivo, e quando foi fiscalizado, descobriu-se que há procedimentos invasivos no teu negócio. Então, a vigilância sanitária, para quem não envolve esses dois elementos, é até tranquilo, a gente vai lá e tira a dispensa. Mas se é biomédico, dermatologista, dentista, né, consultório odontológico, médico vai depender. Se for só a consulta ambulatorial, né, só a consulta, tranquilo. Mas se ele tem algum tipo de procedimento lá, em loco, aí sim vai envolver vigilância sanitária. Então, basicamente, o que a gente já falou aqui? Alvará, AVCB e vigilância sanitária. Parece muita coisa, mas se o teu imóvel estiver regularizado e a sua atividade for muito simples, isso é algo que em uma semana está regularizado. A gente deixa pronto alvará de localização, deixa pronto a AVCB, a dispensa, e deixa pronto a dispensa da vigilância sanitária. Há um quarto elemento que é o meio ambiente. Aí você fala, Wagner, mas meio ambiente é bem mais difícil, né? Sim, realmente. Se você tem lá no teu negócio, tem uma indústria, né? A gente tem um cliente lá que ele fabrica tijolos. Aí você tem uma cisterna. Opa! Aí você está utilizando água de mananciais naturais. Aí o meio ambiente vai lá. Se você tiver um KNAI onde é previsto que haja resíduos, então você tem uma marmoraria, gera um pozinho. Aquele pozinho é descartado onde? Opa, meio ambiente vai lá. Troca de óleo de carro. Também, né? Lava Jato também entra Lava Jato nesse do Lava Jato, porque tem um sabão, né?
o sabão provoca um impacto ambiental, para onde que aquilo é jogado? Aí sim. Agora, se o teu negócio não envolve isso, tranquilo, a dispensa do meio ambiente é bem tranquila. No Performa Cash, não há de se falar em licença ambiental, porque você não... Mas, por exemplo, quem Os mexe únicos com pintura... seres vivos aqui somos eu, você e o João. Mas, por exemplo, quem mexe com pintura... E a gente já está cadastrado no IBAMA, nós já estamos aqui não tem registrado. Problema, Só as conversas de jogar fora que talvez pode ser um problema, né? A gente já tem certidão de nascimento, a nossa foi registrada no IBAMA, mas fora isso tá tranquilo. Mas assim, quem mexe com artesanato deve entrar algum tipo de problema, quem mexe com tinta... Depende do que é descartado. Por exemplo, uma coisa é guache. Né? Guache é solúvel em água e qualquer escala disso. Mas uma fábrica de tintas, opa, porque tem resíduo, né? E para onde é que esse resíduo vai? A questão é essa. Ou a extração de alguma coisa do meio ambiente, ou o depósito de algo no meio ambiente vai gerar essa necessidade. Né? Mas bom, vamos lá. Estou falando de uma loja de calçados. Alvará, tranquilaço, se o imóvel estiver regularizado, então você vai ter esse cuidado antes de abrir. A VCB, se o imóvel estiver regularizado, tranquilaço, rapidão a gente tira. Vigilância não tem, a gente tira dispensa. Meio ambiente não tem, tira dispensa. Só que se você comercializar algum produto que seja utilizado para extração no meio ambiente, opa! Aí nós vamos ter que fazer um registrozinho no órgão específico. Por exemplo, a gente tem um cliente que trabalha com artigos de pesca. Aí eu tenho que fazer um cadastro que ele vende vara, anzol e tudo mais. É uma formalidade, mas tem que ser seguida. Mas nunca imaginei que... É porque ele pode oferecer um risco para o meio ambiente. Ele fomenta quem pode oferecer um risco. Então ele meio que é controlado, né? Não é um controle assim, não é igual posse de arma, porte de arma, não. É bem tranquilo. Mas se ele comercializa algum tipo de artefato que envolve extração ambiental, a pesca é uma, né? Então aí sim ele é passível de regularização ambiental. Agora, eu estou falando isso, está parecendo que é muito complexo. Não, isso aqui é algo que já é ofertado por nós, é algo que a gente resolve rápido. Você vai ter dois problemas. Quando há uma exigência legal que você não cumpre. Então eu tenho resíduos ambientais. Bom, então você vai ter que regularizar, não tem jeito. Não, mas é uma loja de calçados, então tá tranquilaço. Alvará vai ser rápido, a VCB vai ser rápido, a vigilância sanitária vai ser rápido, meio ambiente vai ser rápido, desde que o imóvel esteja regularizado. Então vou voltar a repetir de novo. Antes de alugar, você tem que verificar se esse imóvel tá ok, porque senão a prefeitura vai barrar. Eu falei isso tudo aqui, só que tem um detalhe. E se eu for trabalhar com e-commerce? E se porventura eu vou vender calçados, mas vou vender calçados na internet? Eu vou ser um marketplace, ou eu vou ter meu próprio site, ou eu vou colocar isso lá nas plataformas de venda que seja. Tem a galera que vende direto no Instagram, que é uma modalidade interessante. Aí não tem necessidade de ter sede física como havia no passado. A gente pode constituir uma sede virtual. A legislação chama inclusive de sede fiscal. O que é a ideia da sede fiscal? Ali é tecnicamente o endereço para a correspondência do negócio. Isso era muito comum no passado, quando você tinha empresas na zona rural, você não consegue, né? Endereço. E aí, então, você tinha um escritório numa região urbana para identificar onde é que eu entrego uma carta, onde é que eu entrego uma notificação, uma cobrança. No caso das novas demandas de mercado, que a gente tem muita coisa virtual, então a pessoa é um e-commerce, é um marketplace, a pessoa vai trabalhar com vender cursos, né, treinamentos online, que seja. Ele não tem necessidade de ter uma sede física. Aqui você tem uma sede física, por quê? Porque ficaria engraçado você fazer isso na sua casa. Né? Já tá aqui conversando, um cachorro latindo, aí só a filha passa e participa do programa, então, beleza. Se criou um estúdio em função disso. Mas se amanhã você muda para eu vou fazer essas entrevistas online. Não, você pode fazer da sua casa tranquilamente e transferir a tua sede para lá. Só que aí começa um probleminha, né? O que é a grande dificuldade? A gente tem no nosso mix de clientes alguns artistas. E aí se ele registra o CNPJ na casa dele, a pessoa entra na internet, digita aquele CNPJ e ela vai descobrir onde que ele mora. Aí ele corre o risco de ter um doido lá na porta dele amanhã. Né? E assim, às vezes a pessoa também não quer expor seu endereço residencial, porque o CNPJ é consulta pública. Quando você digita o CNPJ no site, nem tem que ser o da Receita, que tem muita base de dados aí no Google que consegue encontrar. Você vai descobrir onde que é o endereço. E aí, se é a casa da pessoa, a residência da pessoa fica exposta. Aí o que a gente faz? Lá na Ícone nós ofertamos uma sede virtual. O que é a ideia? Quem é o nosso cliente
a gente cede o nosso endereço gratuitamente para que ele registre a sede fiscal lá. Então, se eu tiver um cliente que fala, Wagner, eu não tenho um local, a minha atividade pode ser online, e eu não queria registrar na minha casa, o que eu faço? Bom, vamos jogar lá para o endereço da ícone, a tua correspondência chega para nós, a gente encaminha, tá tranquilo. Se é meu cliente, eu vou te ceder, então, uma sede fiscal para que você faça isso. Ela vai ter todo esse processo também? Vai. Ela não vai ter alvará de localização, mas ela vai ter um registro na prefeitura. Ela vai ter a dispensa do AVCB, ela vai ter a dispensa da vigilância sanitária, ela vai ter a dispensa do meio ambiente. Só que aí é um processo muito mais tranquilo. Por quê? Porque a ícone está 100% regularizada. Ao passo que se você fosse fazer na sua casa, se a sua casa não está regularizada, isso ia ter o mesmo problema, né? Porque aí volta em tudo aquilo que a gente falou. Encurta um grande caminho, né? Muito, muito rápido. E assim, em questão de custo, né? Então vamos lá, a pessoa quer montar a empresa, quer formalizar, tem uma demanda ainda pequena, não quer montar um escritório, Sim. Quer começar ali, vamos pensar na startup. Sim. A pessoa quer começar uma startup, ele quer estar formalizado ali para participar de algum edital, participar de algum fomento aí de recursos, né, para acelerar a startup, e precisa de estar formalizado. Então seria um caminho, né? Sim. Monta a startup lá, a startup entraria também, se fosse base tecnológica? Qualquer atividade, indústria, comércio ou prestação de serviços. O que acontece? Por que nós somos consultivos? O que é a ideia? Vou citar um exemplo aqui de 2 clientes que me procuraram. Não perguntei, mas aparentemente tinha lá uns 18 anos cada um. E nós estamos abrindo uma loja. Muito bem, a sua loja de quê? De vestuário. Legal. Como é que ela vai funcionar? Física ou virtual? Não, física. A gente já tem até o local, R$5.000 o aluguel. Tá bom, bacana. Capital para iniciar, temos quanto? R$200.000. Bom, bacana, legal, tá? Achei ousado. Tá dando tudo certo. Aí vamos contextualizar. Vamos trabalhar com o que? Com moda. Eu olhei para os dois e percebi que o que eles vestiam, teoricamente, eles não tinham noção nenhuma de moda. Um tava com a camiseta do Mickey, que parecia do pai, e o outro tava de chinelo. Falei, cara, moda, bom, como é que tipo, você vende uma coisa que você mesmo não compra, né? Nada de ferreiro, espeto total. Personal trainer acima do peso. Mas peraí, né? O seu resultado é só com seus alunos? Então o que a gente percebeu? Eu percebi, falei, tá, não tem experiência no ramo. Perguntei, qual a experiência de vocês na área? Não, nenhuma. Já tiveram empresa antes? Não. De onde que veio esses 200 mil? Meu pai me deu. Falei, olha, faz o seguinte. Por que a loja tem que ser física? Por que vocês não se inteiram primeiro da dinâmica? Porque eles já tinham colocado para mim que iam buscar, né? Se inteiram primeiro, monta um perfil no Instagram, traz coisa bacana, porque moda é visual. Então, se você entregar um produto legal, com um formato legal, todo mundo vai comprar. Cria um perfil no teu Instagram, abre um MEI. Você vai gastar R$70 por mês no lugar de gastar 5 mil. Você não vai arriscar esses 200 mil. Você não precisa comprar 200 mil de estoque. Você pode comprar um mix menor de produtos para testar o que o seu público vai querer, se você não tiver essa clareza. Quando você ultrapassar os 6.750, que é uma média que a gente calcula do MEI, aí está na hora de virar empresa. Então aí é a hora de você gastar muito. Então, avaliar esse cenário, entender o que a pessoa vai fazer é fundamental. Se a pessoa já chega para mim e fala, não, eu já tenho um contrato com previsão de faturamento de R$10.000 por mês. Você não pode ser MEI, beleza, vamos então abrir empresa. Tem que ser física ou precisa ser virtual? E aí, essa análise a gente vai utilizar de procedimentos legais, que hoje a minha barreira de entrada é muito pequena. Eu consigo montar uma empresa no Instagram, utilizando um MEI, para começar, e os 5 mil que ele gastaria no aluguel físico, ele gasta na gestão de tráfego do negócio. Escala o negócio e pronto. Então, assim, olha que top, o que eu gastei no ano? Eu gastei R$800. Isso dá errado, perdeu R$800. Então, não foi um gasto tão grande. Agora, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir um imóvel, depois que abre esse imóvel lá com R$5.000, o aluguel vai que não está regularizado. Então,
leitura do todo que a gente faz com o cliente permite que nós consigamos dar para ele qual que é o caminho mais barato, mais rápido, mais funcional, menos arriscado, né? É essa a ideia. E, bom, tem pessoas, tem perfis que tem que ser, igual você contou para mim, a questão dos parceiros do Sebrae, né? Para quem não conhece o formato, o Sebrae contrata PJs para que se preste serviços como consultores, né? Entre outras coisas, né? Como instrutores, como consultores e tudo mais. Uma das exigências legais do Sebrae é que isso seja uma PJ, não pode ser MEI. Tá, não tem jeito. Você vai ter que abrir PJ. Vai alugar uma sala para isso? Não. A gente registra na sede virtual da Ícone, coloca seu endereço lá, a sua empresa fica inativa, até a hora que começar a entrar a receita, dali em diante você começa a gastar, porque você ainda tem um fator, né, para empresas optantes pelo Simples, que você só paga imposto sobre a receita quando tiver receita. Então, se você é um comércio, começa com 4%, se é uma indústria, começa com 4,5%, se é uma prestação de serviço, começa com 6%, faturou esse percentual em cima da nota, não faturou, não pagou. Então, beleza, já é um caminho que eu tenho também para economizar. Se eu não demando estrutura física, e assim, eu vejo muitas pessoas que ainda ficam focadas na questão da estrutura física e que o negócio não exige mais. Não tem necessidade de ter esse corpo a corpo, né? Dá para fazer. Por que a Ícone é presencial, apesar de a gente ter muito cliente no digital? Porque ainda há um perfil de clientes que gosta de sentar e muito mais pela nossa equipe. Porque a gente percebeu que a interação presencial com a equipe é fundamental. Então, beleza. Mas você já teve lá, você já percebeu que o tráfego de pessoas lá é mínimo. Né? Por quê? Porque o nosso tráfego todo é digital. A gente interage com o cliente no digital, envia para o cliente no digital, recebe do cliente via digital. Mas a nossa opção em ser sede física é justamente porque há outros elementos por trás que nós entendemos que para nós ele é estratégico. Então aí sim a gente tem a sede física. Mas essa questão da grana, né, o que eu vou gastar com o meu negócio, é isso. O MEI ele tem algumas restrições, que é o faturamento, né, o limite ainda é 81 mil ano. Aí eu faço essa média, 6.750 mês. O profissional liberal não pode ser MEI, então se a profissão é regulamentada, não posso ser MEI. Então, médicos, advogados, contadores, dentistas, personal trainer, educador físico, nenhuma dessas atividades que exigem regulamentação de conselho conseguem se registrar no MEI. Então, não sendo esses três critérios, né, o faturamento que será gasto, não sendo o ramo de atividade impedido e o teu contratante aceitando, vamos começar pelo MEI. A barreira de entrada é bem mais barata. Facilita muito a entrada do empreendedor nesse processo. O Wagner, achei fantástico o exemplo que você trouxe aqui, né, dessas duas pessoas que iam começar a loja, e você deu essa sugestão porque ali ele pôde testar o produto no Instagram, e eu tô fazendo as contas aqui rápida, né? Se o aluguel de 5 mil, mais IPTU e tal, nós estamos falando mais ou menos, no mínimo, uns 10 mil por mês, não é isso? A metade do capital social ia embora só nesse custo. Né? E aí, por exemplo, um ano, a pessoa, se for 10 mil por mês, num ano ele gasta 120 mil. E se não der certo, aí com certeza os custos maiores ali, ele já perdeu 120 mil do capital que ele poderia investir. E eu gosto do desfecho dessa história, tá? Não abrir uma loja virtual e for trabalhar com o pai. Perdi um cliente, mas a ideia não é essa, né? Não é sobre perder cliente. É sobre oferecer para ele o melhor caminho. Porque, assim, a percepção que eu tive é que não, são dois aventureiros, não são dois empreendedores. Vão jogar 200 mil fora. E ainda há impactos, né? Mas aqui, cara, eu acho muito legal porque essa questão do Instagram, porque tem muitas pessoas que começam realmente ali, sim, dá resultado, muito, vende, e dali ela fala, não, agora eu vou abrir a loja própria, né? E ele lá abre a loja própria e vai deslanchando. Um caso famoso em Divinópolis, a irmã da Sara, que é a nossa parceira, foi exatamente esse formato. Né? Você começa no virtual e vai pro físico. Há uma migração interessante. Você cria uma demanda para depois você ter o custo, né? É estratégia. Tem gente que está no físico e achou legal ir pro virtual, tá tudo certo. E tem gente que começa no virtual e vai pro físico. O que a gente percebe assim, as pessoas falam muito, com o digital, com a inteligência artificial, aí parece que o mundo tá acabando. Basta a gente lembrar o seguinte, quando a TV chegou, todo mundo falava que o rádio ia acabar. Eu ouço o rádio. Eu não ouço mais no aparelho rádio. Eu ouço na Alexa, eu ouço no meu celular, mas eu ouço rádio. Antena 1 e Alvorada lá em casa é sagrado. Então, se ouve rádio.
Quando vem a internet, não, agora o rádio acaba e a TV também. Não, a TV aberta ainda tem um senhor de um peso para uma parcela da população e ainda tem pessoas que ouvem rádio. Então quando a gente fala assim, tá surgindo esse novo formato, haverá uma migração de pessoas que têm interesse ou que viram naquilo uma solução e há pessoas que irão para outros lugares. O que a gente vê de lojas físicas é que muito mais é uma experiência do que necessariamente uma compra. Nem sempre é o produto. Por que eu falo isso? Se você vende calçados e o teu concorrente é o mundo inteiro, porque a pessoa pode comprar um calçado da China, pode comprar do Mercado Livre, da Shopee, por aí vai. Se ele tem uma loja física onde oferece uma experiência para o cliente, vamos dar exemplos de experiência, tem lá um consultor de imagem que vai te falar, esse sapato fica legal, esse sapato não fica. Porque isso, assim, para a mulher é até mais fácil, mas nós homens, a gente tem dificuldade em saber se esse sapato vai ficar bom ou não. É verdade. Se você vai numa loja e você tem uma equipe de vendas que fala, Wagner, esse sapato não combina contigo. Vamos pegar um exemplo aqui, a vendedora vira para você e fala, Kildare, qual que é o seu estilo? Você é mais despojado, você é mais conservador, você é mais ousado? Porque se você for um cara muito conservador, vem com um sapato verde-limão e te convence a comprá-lo? Não. Então fala, olha, baseado no teu perfil, eu acho que esses sapatos aqui ficam legais. Aí você fala, mas eu não gosto. Ela pega um monte de imagem de cara bacana com aquele sapato, você fala, não, fica bonito mesmo. Então, na verdade, você recebeu uma consultoria e comprou o produto. Você criou uma experiência na loja física. E nada impede dessa loja ter um site para vender online. Tá tudo certo. Então, essa migração, ela é da estratégia do negócio, mas você tem que entender que a parte de regularização, ela é possível. Você vai tomar 2 cuidados. Se vai ser virtual, bora, vamos fazer tua sede virtual na ícone para não expor seu endereço residencial. Se ela vai ser uma sede física, então tenha os cuidados que eu falei em relação à regularização do imóvel para você não jogar dinheiro fora. Você falou a questão da exposição do endereço, né? Mas não só isso, até a regularização também, né? Às vezes sua casa está com um problema na prefeitura. E também a questão também de, por exemplo, você vai abrir em casa, né? Vamos supor que a casa está tudo bacaninha e tal e tudo. Vai abrir empresa lá, vai ter que fazer regularização do corpo de bombeiro lá dentro de casa? E assim, com extintor de incêndio. Eu tenho que lembrar que dependendo de onde você mora, a própria convenção de condomínio proíbe isso, né? Então se você mora num condomínio horizontal ou em prédios, em condomínios fechados, né? Pode ser que a tua convenção, inclusive, não te permita isso, você seja multado pelo condomínio porque abriu PJ dentro do teu negócio. Na área residencial, você não pode ter PJ com fluxo de pessoas. Né? Eu tenho um apartamento aqui vago no meu prédio, eu vou usar ele para minha empresa. Não pode, a prefeitura não vai liberar e você ainda pode ser despejado do seu prédio. Então eu tenho que lembrar que às vezes a pessoa nem pode regularizar na casa dela porque a convenção de condomínio proíbe. Pois então assim, achei muito interessante aqui essa percepção. Você trouxe pra gente aqui uma complexidade no primeiro momento e uma descomplicação no segundo momento. Não é assim, o imóvel estando regularizado não é difícil. O grande problema, assim, é onde que nós temos problemas, né? Onde que chegam clientes assim falando, Wagner, me ajuda pelo amor de Deus. Olha, tem casos que não tem o que fazer. A gente está com uma situação complicada aqui num prédio em Divinópolis, que o Corpo de Bombeiros já intimou, né, esse prédio, o condomínio, e ele tem 2 ou 3 lojas lá, e essas lojas estão sem alvará, sem AVCB, sem alvará da vigilância sanitária. Por quê? Porque o prédio inteiro está com problema. Então, não é a questão burocrática, a gente tem até que ser justo. Burocraticamente falando, o processo de abertura é até rápido. O que é problemático é a regularização do local em função das regras da cidade e das normas de segurança, que é Corpo de Bombeiros, vigilância e tudo mais. Então, assim, se a pessoa vai alugar um imóvel e aluga regularizado, tranquilaço. Quem trabalha com vigilância sanitária, por exemplo, a vigilância ela exige um projeto. Então, o que ele faz? Ele desenha o projeto, entrega na vigilância, a vigilância aprova e aí você executa. Então, ela vai lá, conferiu, executou conforme o projeto, tá tudo certo. Mas isso ele tem que olhar antes de abrir, né? E ele já tem que botar isso no custo, porque quanto tempo que eu vai gastar para a vigilância aprovar esse projeto? Eu vou abrir um restaurante, tá legal. Quanto tempo que a vigilância gasta para aprovar esse projeto, para eu executá-lo, para inaugurar? Se for 6 meses, você tem que ter então capital para pagar aluguel durante 6 meses.
até que seu negócio abra. É muito comum, né, as pessoas negociarem com o proprietário do imóvel carência. E se consegue. Porque regularizou, está funcionando, aí vamos embora. E aí se a pessoa sair antes do contrato, paga, né, aquele período de carência. Aí beleza, é uma ótima opção. Inclusive fica essa dica, né? Você negociar quando você quiser. Mas olha que interessante. Então, parece, né, uma dica simples, mas é uma dica bem pertinente, né? Pertinente. Se você vai montar uma empresa, o primeiro passo mesmo é: será que esse endereço que eu quero montar esse negócio, ele é passível de regularização? Porque senão, assim, no entusiasmo, a pessoa vai lá, fecha o contrato, monta, já faz reforma, né? E às vezes, assim, até de boa fé, você vai lá e procura um arquiteto que não tem, talvez, essa percepção dessa necessidade de regularização, porque às vezes o cliente pode confundir até o profissional também. Não, o meu aqui é coisa simples, não tem disso não. O arquiteto, ele já é um profissional habilitado para isso, arquiteto e engenheiros, né? São os profissionais que desenvolvem esses projetos, inclusive projeto de incêndio, né? Quando tem demanda. Então, às vezes, só se o cliente chegar e falar assim, né? Não, no meu caso não vai ter isso não vou precisar disso não, mas lá na frente é o jeitinho brasileiro, né? Assim, a gente já vai bater um papo com o cliente, já joga na mesa tudo que ele precisa. O legal é o seguinte, você é empreendedor, quer abrir um negócio, antes de dar qualquer passo, vai lá na Ícone, senta pra gente conversar. Vamos bater um papo, porque aí eu vou te dar o cenário e você vai avaliar o que compensa, porque você tem que pensar assim, você tem um capital aqui, você não quer jogar dinheiro fora. Qual que é o melhor caminho para eu não gastar grana sem necessidade? Nós vamos te orientar, vamos te direcionar, aí você vai jogar o teu capital onde for mais em conta. Inclusive, assim, isso é uma coisa que se as pessoas tivessem cuidado antes de fechar contrato de aluguel, reduzia 90% da dor de cabeça. Porque já vai com o imóvel sabendo que ali não tem erro. E cidade antiga, né, igual a Divinópolis, sempre você já deve ter visto o caso, então, né, de depois de tudo pronto, um contrato assinado que não tem jeito de ressarcir que é contrato, viu que é inviável, e aí vira um chapéu velho o negócio. A maioria dos casos que a gente teve assim, as pessoas tiveram que alterar o endereço, ir para outro lugar. E só que aí... Mas o custo acontece, né? Porque o custo acontece, perde a reforma, perde a grana do aluguel, e contratualmente não há nada que você fazer que você não consegue ressarcimento disso. Se por exemplo, a imobiliária quiser executar a multa de cancelamento, vai executar porque é passível, né? Normalmente. Mesmo tendo uma irregularidade do imóvel, né? Normalmente. E porque às vezes nem tanto é uma irregularidade, às vezes ele não é pertinente àquele tipo de negócio que você quer montar lá dentro, mas ele está pertinente a outro tipo de negócio. Você vê com a ideia maluca de montar algo que não pode ser montado no centro da cidade. Bom, já devia ter consultado isso antes. Porque a locadora ela não vai ter essa consciência, esse conhecimento para te orientar sobre isso. O vendedor quer vender a locação, ele vai fechar o contrato então, e acho que aqui a gente quebrou um tanto de paradigma aqui, se a gente for parar para pensar. Por quê? Já escutei várias vezes de um empresário, não, mas a prefeitura é devagar demais. É porque às vezes a pessoa quer montar um negócio que tem uma exigência legal. Uma exigência legal, aí na hora que ele percebeu que foi procurar o contador, já tinha passado muito tempo, depois vai ver que aquele endereço não é passivo para aquilo. Não, justiça seja feita. Vamos falar dos órgãos que a gente vai ter mais movimentação, que é a prefeitura. Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. São ágeis, são rápidos. A gente não tem demanda assim, de falar que está muito travado lá por conta do órgão. Em geral, os processos que estão travados é porque há exigências legais que não são cumpridas. Igual isso que você falou. A irregularidade no prédio, a atividade não cabe naquele lugar, tem que se adequar às normas. Né? Uma coisa boba que dá muito indeferimento é a rampa de acessibilidade. Então já fica a dica, vai alugar um imóvel, já olha se tem rampa para cadeirante entrar, se não tiver, já cobra isso na prática, então. Tem uma loja na frente da rua, né, de frente para a rua ali, que tem 3 escadas para subir para dentro dela. Provavelmente vai ter dificuldade, então. Sim. Algumas atividades, por exemplo, você tem que ter rampa para cadeirante, né? Vamos supor que você vai ter uma escola e essa escola está no 2º andar. E aí você vai ter um problema que como é que o cadeirante sobe as escadas. Então tem que ter rampa. Não tem rampa, então tem que ter elevador. Uma loja de frente para a rua que tem 3 degraus para entrar dentro dela. Já é um problema. Né? Ela vai ter, e aí a rampa ela tem uma inclinação, né? Porque não pode ser uma rampa
Em pé que a cadeira de rodas não sobe, ela tem que ter um grau de inclinação que permita o tráfego suave da cadeira de rodas. Então, até isso, e aí conforme for, vai ser projetado para a rua, não pode, vai ser projetado para dentro da loja, você vai perder um pedaço da loja, então assim, isso precisa ser olhado. Vocês já devem ter visto, recentemente eu tive num local onde eu achei interessante, tinha uma escada, mas tinha um elevador na lateral da parede. E aí baixava-se assim uma tampa, a cadeira de rodas subia e andava com o cadeirante por cima da escada para colocá-lo no andar superior. Foi uma solução, porque provavelmente fizeram um imóvel, não tiveram essa preocupação, e quando foi para regularizar, não tinha acesso para portadores de necessidades especiais. Né? Hoje se fala PDC, né? PDE, pessoas com PCD, pessoas com deficiência. Você não tinha adaptação para PCD. Ô, Wagner, então assim, nós estamos conversando aqui, né, sobre começar uma empresa e tudo. A pessoa tem que, se ela pensar em crescimento, pensar em daqui 2, 3 anos estar com uma empresa ali com bastante faturamento e tudo, estruturada, tem que começar certo, né? Então, sim, a melhor maneira por mais que eu agora tenha pouco recurso, né, você trouxe um bom caminho. Uma pessoa que queria mais para frente, você puxar para trás, né? E começar de uma forma mais simples. Da outra forma também, a pessoa quer fazer uma empresa, já investir, já começar com faturamento interessante e tudo, ele tem que começar regularizado ali. Então, assim, a dica de ouro hoje, uma delas antes de qualquer implementação, antes de qualquer decisão ali de assinar contrato, de vou começar, eu tenho que ver com o contador se está tudo validado, né? Isso é uma dica de ouro. E qual outra que vem aí? Primeiro passo. A dica de ouro, que é uma coisa que poucas pessoas fazem e se fizessem teriam muito menos dor de cabeça, é o famoso plano de negócio. Olha, você já contemplou quais serão os gastos fixos? Porque assim, a gente não precisa falar de um plano de negócio altamente elaborado. Vamos fazer um plano de negócio aqui rapidão. 3, 4 perguntinhas e mais uma continha. Você domina a tua área? Porque uma coisa é o seguinte, se eu for trabalhar com algo que eu já conheço, o que a gente chama de know-how já está pronto, porque o know-how tem um custo. Se eu for entrar em algo que eu nunca fiz na minha vida, então vamos lá, eu vou trabalhar com restaurante, eu quero montar um restaurante para mim. Eu vou jogar muito dinheiro fora, porque tem minúcias do negócio ali que eu não conheço. Então, primeira perguntinha, né? Vamos falar a questão do óleo. E até eu não sabia, né? Parece que o óleo é reaproveitado, tem um limite legal para reaproveitar o óleo. Eu seria o tipo de pessoa que ia jogar o óleo fora todo dia. Então eu ia ter um custo gigantesco nisso, sendo que eu posso economizar, porque é um preceito legal que isso pode ser reaproveitado. Parece que tem um produto, tem uma técnica de filtragem que permite reaproveitar. Eu não sei disso. Então assim, parece besteira, mas vai somando esses pequenos detalhes. Se a gente quantificar isso, eu posso estar falando em quê? Em 50 mil? Né? Fora as coisas que eu não tenho noção e que pode me gerar multa, penalidades. Então, primeira perguntinha. Você entende bem do teu segmento? Beleza. Vamos fazer um plano de negócio aqui. Microplano de negócio. Segunda perguntinha. Você tem perfil empreendedor? Você desenvolveu essas habilidades? Porque uma coisa é eu trabalhar como cozinheira no restaurante. Outra coisa é eu montar o meu próprio restaurante. Porque agora são outras habilidades que serão exigidas. Eu as tenho. Feito isso, você já tem pelo menos a certeza de que uma carteira mínima de clientes você tem. Vou pegar esse exemplo aqui porque já está na linha. Você cozinha, todo mundo elogia a sua comida, todo mundo é doido com a tua comida, então você já sabe que você já tem um público cativo. Então, beleza. Então eu já tenho know-how, eu tenho habilidades empreendedoras, eu já tenho uma carteira de clientes desenhada para começar meu negócio. Vamos para a quarta perguntinha, que é a conta. Quanto que eu vou gastar por mês, no mínimo, que é os famosos gastos fixos? Então vamos pegar lá, aluguel, folha de pagamento, aquilo que se eu vender ou não eu terei. Joga os teus gastos fixos no papel, porque você já sabe que pelo menos aquilo ali você tem que ter de receita para cobrir aqueles gastos. Então pôs no teu papel a continha e encontrou 15 mil, você já sabe que você tem que vender pelo menos 15 mil no mês para empatar. Beleza. Ainda considere o seu salário, né? Porque você vai sobreviver como? A partir de agora, quem paga é você mesmo. Quem paga é você mesmo. Então, assim, você ganhava o quê no restaurante? Ganhava 3 mil, então já bota esses 3 mil nessa conta. Beleza? Porque vendendo ou não, a empresa tem que te pagar esses 3 mil. Ah, mas é óbvio que no começo pode ser que você não venda isso.
Então você já tem que fazer uma continha o seguinte. Se eu ficar 10 meses no vermelho, eu posso chegar... Né, vamos fazer um cenário bem caótico. Se eu ficar 3 meses sem vender nada, nós já estamos falando em R$45.000, né? Então eu tenho que ter uma reserva para sustentar essa minha operação, porque eu terei gastos todo santo mês, mas não terei receita. A gente dá o nome para isso de capital de giro. Na verdade, a expressão correta seria até capital para giro, né? Porque eu não terei vendas, eu terei gastos e eu preciso ter um capital para sustentar aquilo. Faz essa conta com margem de segurança. Eu vou botar aqui, no lugar de 3 meses, vamos colocar 6. Vamos botar 90 mil aqui, porque 6 meses eu consigo segurar sem vender. É claro que venderá, né? Mas você tem que ter essa clareza. Porque senão chega lá no terceiro mês e já está quebrado, já faliu. Aí vem a grande pergunta, né? Você tem R$90.000 para começar o negócio? Não, então nem começa. É o que eu sempre falo, né? Eu vou correr atrás dessa grana para depois começar, não. Bom, agora deixa eu tocar num assunto importante. Monta o teu capital inicial primeiro para depois trabalhar. Por isso que o virtual, digital, é maravilhoso, porque você não tem praticamente o custo é zero, mínimo, né? É mínimo. Bom, agora vou te perguntar uma coisa assim, como que você percebe isso aí, né? Já conversei com diversos empresários que eu já vi assim, que o negócio que era para fazer uma pergunta, depois você fala o que seria o normal, né? Que, por exemplo, uma pessoa vai abrir uma empresa, ela precisa de ter uma regularização junto com a vigilância, né? Uhum. Aí, se a pessoa seguisse os passos certinho, ela te procurou lá, você fez uma consultoria para ela, falou assim, olha, esse endereço aqui é passível de adaptar, você tem que pegar ali o arquiteto ali para resolver o problema e tal, fazer ali um projeto, levar na prefeitura, todos os processos. Uhum. Vamos supor que todo esse processo ali, andando assim certinho, na alta performance ali e tal, porque aí tem que fazer uma alteração, tem que ir lá alterar, tem que apresentar de novo à prefeitura e tal, vamos supor que tudo em 3, 4 meses essa empresa está pronta para começar a operar. Desde aprovar até executar, a vigilância vir conferir de novo e liberou, né? As adequações ali foram possíveis de fazer dentro desse período. Então, bateu o prazo ali de, por exemplo, 3 ou 4 meses. A partir dali, ele já está faturando e começa a faturar. Ou seja, a lógica é, até 3 meses, aquela empresa ali, ele vai ter que ter custos ali dos mais diversos para poder estar fechado ainda, para depois dali começar a funcionar, né? Seria mais ou menos um prazo razoável, 3, 4 meses? Vamos falar em estatísticas, tá? A recuperação do capital, para depois eu falar em lucro, o que a gente chama de recuperação do capital? Você colocou 300 mil no seu negócio. Você concorda comigo que enquanto você não recuperar 300 mil, não há de se falar em lucro? Por enquanto você está só repondo o capital. Porque se eu parar para pensar na empresa como opção de investimento, eu tirei 300 mil reais da minha conta pessoal e joguei nesse negócio. Então, enquanto esses 300 mil não voltar para mim, e vamos considerar a inflação, né, que o pessoal não faz essa conta, porque 300 mil hoje e 300 mil há 3 anos atrás não é a mesma coisa. Então, descontada a inflação, depois que você recuperou esses 300 mil, que a gente começa a falar em lucro. O prazo médio, que estatisticamente a gente tem, o Sebrae divulga esse indicador, é de 3 a 5 anos. Então essa é a média para recuperar capital. Antes disso, o que você vai ter que ter em mente é uma boa estratégia, porque esse delayzinho inicial, que eu tenho gastos e não tenho receita, quanto menor ele for, mais saudável para o teu negócio. Então, se você já vem com uma estratégia clara, é o seguinte... eu já tenho uma carteira de clientes bem formada e eu já sei que é jogar no mercado e vender. Ótimo. Você só tem que validar isso, né? Porque de repente é só uma viagem na maionese na sua cabeça. Só uma viagem na Helmas. Você tá só viajando na Helmas e... Não. Eu sei porque todo mundo me procura. É muito comum a gente Mas você acha que o prazo de... Por exemplo, se correr tudo bem, 3 meses é um prazo... Razoável para quem precisa de vigilância. Isso é muito relativo, Kilder, em função do negócio, né? Tem formato de negócio que é rápido, tem formato de negócio que é demorado. Vou pegar 2 exemplos assim, gritantes. Hoje, todo mundo quer copo térmico. A vibe hoje é copo térmico, tá? Você vai nas festas, o pessoal já leva o copo térmico de casa, né? Isso. Então, beleza. Stanley. E entre outras marcas. O que rola? Você tem um objeto de desejo que é um objeto de alta entrega, você vende rápido.
Então, a possibilidade, se você tiver um bom produto com um preço legal, é que você não vai gastar esses 3 meses para recuperar. É um elemento. Outro elemento é, por exemplo, o escritório de contabilidade. Você não monta uma baita de uma carteira de clientes em 3 meses. Ou uma consultoria altamente especializada. Mas vamos focar assim, né? Porque a indústria ainda é mais complicada ainda, porque a indústria ainda tem um prazo de produção. Se a gente fosse elencar, né, o que é o mais simples? É o comércio. O comércio é o mais simples, a indústria é o mais complexo, e o serviço, dependendo do serviço, ele pode ser muito simples ou pode ser muito complexo. Mas vamos pegar o comércio em geral. É de 3 a 6 meses. Passou disso já é um problemão. Se em 6 meses eu pelo menos não começar a empatar, isso pode empurrar mais um pouquinho, delongar mais um pouco. O que vai mandar muito nisso é a estratégia, o marketing, né? Como é que foi montado, porque de repente você está oferecendo produto que faltou planejamento estratégico. Você está vendendo vinho numa cidade de 18 mil habitantes que ninguém toma vinho. Não vai. Não vai acontecer, não vai rolar. Né? Pô, mas assim, então, assim, essa leitura anterior de estratégia de marketing vai fazer diferença para esse prazo meu ser curto ou maior. Não, mas isso eu estou falando ainda da segunda etapa, né? A pessoa hoje pode começar a trabalhar legalmente. Aí você está falando aí uma coisa muito importante, tipo assim, 3 meses, 6 meses para ele estar abaixo ali da produção que ele tem, do custo dele, ou seja, ele está tomando prejuízo literalmente ali, não está nem pagando as contas durante 6 meses, é uma coisa grave, né? É grave. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, vamos separar em 2 etapas. A primeira etapa é só para a gente fazer um paralelo, né, uma projeção, para completar esse plano de negócio, você falou que foi bem legal. Então, por exemplo, vou começar uma empresa e eu preciso ali de vigilância, um restaurante, certo? Então, depois que ela tiver legalizado, prontinho, eu posso começar a abrir o restaurante e trabalhar. Sim. Então, antes disso, dele começar a trabalhar, eu vou ter que ir lá na prefeitura, vou ter que levar o projeto, levar no arquiteto, vai ter gasto, validar, vou ter que reformar tal, para poder legalizar. Aí depois, tudo deu certo, aí você vai lá, Wagner, ó, toma aqui, ó, você pode começar a trabalhar a partir de hoje, emitir nota fiscal, trabalhar e tal. Vamos supor que isso demorou 3 meses, certo? Ele ficou 3 meses reformando, gastando dinheiro sem poder trabalhar. Uhum. Aí, ele tem que ter essa projeção, 3 meses. E mais o prazo que ele vai iniciar as atividades, vai ter receita que não vai conseguir sustentar as despesas. Então vamos parar por enquanto nessa primeira fase, que ele não pode trabalhar porque não está pronto, certo? Em um cenário desse aí vai dar quase que 9 meses, né? Então nessa primeira etapa, de 1 até 3 meses, aí a primeira pergunta é o seguinte, se ele fizer tudo ali dentro do prazo, uns 3 meses dele ficar fechado, seria um prazo normal? Se não der nada errado, é um prazo normal. O mínimo seria uns 3 meses? Não, assim, a gente até, conforme for o local e o projeto, 30 a 45 dias tá Porque resolvido. às vezes ele já pega um imóvel que está pré-aprovado ali, vamos dizer assim, já era um restaurante, ele vai adequar para de novo, então às vezes é mais rápido. Né? Não é para tanto, não. Assim, o que vai acontecer, 3 meses até muito. Se eu for pegar uma loja comum, às vezes você vê aí reformas que o pessoal faz em 1 semana, 10 dias, você passa domingo, eles estão mexendo na loja, você passa domingo à noite, tem gente instalando gesso e tal, por quê? Porque é a necessidade de realmente fazer uma coisa rápida, né? Às vezes demora porque tem móveis planejados, aí o teu marceneiro vai demorar com a entrega, essas coisas. Mas quando tem a questão da vigilância, mesmo assim, dependendo da prefeitura, tudo sai rápido. O processo no órgão é rápido. O detalhe é quanto é rápido. A execução. Aí... O detalhe é a execução, aí já vai entrar em outro probleminha que é pedreiro, é obra. E aí você já sabe que ali você é mar aberto, né? Você vai ter profissionais excelentes, mas você pode passar muita raiva. É a execução e prazo de entrega dos teus fornecedores. E a legalidade, claro. Porque se você tiver com tudo dentro da legalidade e o imóvel tiver, né, sujeito à regularização, se você cumprir o projeto à risca que foi proposto, é rápido. O órgão em si não demora. Então é rápido. Então, o órgão em si não. Então 3 meses acaba demorando. Não, 3 meses até é alto essa demanda. Então a primeira pergunta é essa, qual que seria um tempo médio? Não, claro que nós temos várias variáveis, mas assim, 30 dias, 45 dias estourando, não precisa mais do que isso. Então assim, por exemplo, eu tô querendo puxar um gancho aqui. E aqui. assim, mesmo desse prazo, o que vai demorar é a execução do projeto. A reforma dele. É porque em alguns casos, o que a vigilância faz? Ela entrega uma autorização provisória, já pode começar, e ela te dá um prazo para apresentar tudo acabado. Então você, inclusive, consegue... É claro que o projeto tem que estar pré-aprovado. É. Você vai executar isso mesmo? E a pré-aprovação do projeto nem é tão demorada assim. O que vai acontecer é assim,
Você vai montar um restaurante. Vamos ficar no caso do restaurante porque envolve variáveis, porque comida, então tem vigilância. Vai montar um restaurante. Aí você fez o projetinho e entregou. A aprovação é rápida. Beleza. Aí você começou a executar a obra. Se você já tem um projeto aprovado, tecnicamente você já tem uma licença prévia, facilitada, para exercer as suas atividades até uma data tal. Naquela data tal, você tem que comprovar que você fez o que prometeu. Então aí, o que está dependendo para essa entrega de ser 15 dias, 30, 45 ou 90, é a execução da tua obra. Porque você não vai conseguir colocar cliente lá enquanto tiver pedreiro trabalhando. Porque não pode, não cabe, não tem jeito, né? Então assim, se for uma obra... abrir com um negócio cheio de reforma. Aí o que vai acontecer? Se você estiver indo para um local que já funcionou um restaurante, você já encurtou esse caminho. Se você estiver indo para um local que você nunca teve nada lá, ainda vai ter que colocar uma estrutura, porque você tem fogão, né? Você tem botijão de gás. O botijão de gás ele tem um tratamento porque não pode ser ao lado de certas coisas. Um exemplo muito comum. Vou montar um restaurante ao lado de uma escola. Não pode. Porque tem um botijão de gás ao lado de escola que tem crianças. Então o Corpo de Bombeiros não vai liberar lá. Não vai acontecer. Isso aí vai descobrir só se ele te procurar lá, né? Porque... aí só vai descobrir só se a gente for conversar. Então assim, vamos usar uma expressão mineira, né? Essa maldade é só com quem tiver experiência sobre o assunto. Porque se ele não for do ramo, ele não entende. Eventualmente você vê pessoas reclamando dos órgãos. Pensa até o contrário, né, o Wagner? Fala assim, não, tem uma escola ali, vou montar um restaurante do lado aqui, tem um imóvel ali, que eu vou ter muito cliente ali para poder vender para eles, por exemplo, e acaba que ele tá pensando na forma... Agora sim, se eu for manipular os alimentos lá é uma coisa, agora se eu for montar uma lanchonete que a pessoa vai me entregar o salgado pronto, aí é outra história. Então tem vários detalhes, né? Aí vai depender... Bom, então a primeira pergunta, bacana, é possível até menos do que 3 meses, 45 dias, a pessoa... É possível em até bem menos, 20 dias, vai depender da obra dele. Eu tô te perguntando assim, porque às vezes a pessoa tá com a referência, não, tem 4 meses que eu tô tentando abrir e não consigo até hoje. Então... o que você vê de reclamação que as pessoas falam de projeto na prefeitura é construção civil. Então a aprovação de, vou construir a casa, entrego o projeto para construir a casa. Vou construir um prédio. Aí sim há uma demanda, porque é uma demanda também muito técnica, né? Pensa comigo, se analisar um prédio inteiro, é uma senhora de uma análise. Aí nesse caso, as pessoas reclamam de demora. Há eventualmente alguma justificativa, realmente tem situações que é bem delongado, quando da análise do órgão. Mas para execução, para liberação de alvará, é bem tranquilo. Inclusive, justiça seja feita, a Prefeitura de Divinópolis tem um instrumento da licença prévia facilitada. Em tese, está até vencendo agora em 30 de setembro. Acredito que irão prorrogar. Que liberou as empresas a trabalharem que tiver irregularidade e que elas corrigissem essa irregularidade até 30 de setembro. Interessante. Então, assim, não podemos culpar necessariamente o órgão público. De 10 anos para cá, a resposta do órgão público ao empreendedor melhorou muito. Mas muito mesmo. Antes, se a gente gastava 150 dias para abrir uma empresa, não, consegue-se abrir uma empresa em 7 dias. Divinópolis até ganhou um prêmio, né, aí, nacional, do Sebrae, que reduziu em 75% o tempo de abrir empresa. Porque aí está muito linkado à prefeitura. Reduziu, melhorou muito os processos, tal, foi um prêmio bem interessante. Porque os órgãos que são de contrato social e CNPJ, que é a Junta Comercial e Receita, eles entregam rápido. Bom, então, aí ficou interessante. Dá para a pessoa ter um norte. Olha, se eu for eficaz ali na reforma, se eu escolher bem o imóvel e se eu fizer tudo que tem que fazer, arrumar uma equipe boa de pedreiro ali, eu consigo encurtar esse tempo bastante. Aí vocês concordam comigo que isso é olhar de gestor? Eu vou olhar para isso e vou ter a maldade de falar, olha, aqui eu gasto com tanto tempo, como eu gasto tanto tempo eu vou ficar parado, não vou ter receita, então eu preciso de tanto de grana. Então, no final das contas, é um planejamento. E aqui, você que, né, a sua parte consultiva, você consegue trazer essa clareza para a pessoa ali, igual a gente conversou aqui de forma bem rápida. E até tirar de ideia, né? Tirar de cabeça. No México, isso não. Às vezes faz assim, isso não. Ou às vezes até você fala assim, ó, cara, você tá pensando nesse imóvel por causa do custo, mas aqui você vai gastar X aqui para ficar fechado, para adequar. Se você pegar esse aqui que o aluguel é mais caro e o ponto é melhor, você vai conseguir andar mais rápido. Tem coisa boba, nem tem a ver com o assunto, não vai me ver na cabeça aqui. O pessoal tem mania de muito comprar carro na PJ porque é mais barato, né? Aí o cara ganha 3% de desconto porque comprou na PJ. Mas aí o carro vem de fora do estado, você paga 6% de imposto porque tá vindo fora do estado. Você economizou 3, gastou 6.
Mesmo comprando aqui na cidade? É porque às vezes, conforme for o modelo do carro, vem de fora, né? Não, e eu vou te falar uma coisa de experiência. Aí se tivesse comprado a pessoa física, tinha ficado mais barato. Eu vou te contar então uma experiência própria, né? Você compra o carro, coloca o nome da empresa, comprei com desconto também lá na fábrica, na Fiat e tal, beleza. Mas quando você vai vender, você tem a surpresa, ganho né? de capital. Você ganha de capital. Falei, não, mas eu vendi meu carro por 20 mil e vale 25. É porque, inclusive, aconteceu isso agora, né? A tabela FIP foi reajustada. O carro usado encareceu. Pois é, aí aconteceu comigo, que eu fui vender o carro na tabela tava o preço dele, só que na contabilidade ele estava depreciado a 5 mil a menos, 10 mil a menos, eu tinha que pagar ganho de capital. Falei, gente, eu não ganhei, eu perdi, eu vendi abaixo da tabela. Não, mas contabilmente você ganhou. Aí é uma coisa que muita gente não sabe. Né? Julgar carro para PJ é fundamental se você realmente for utilizá-lo da PJ. Mas por questão de tabela de preço, há de tomar cuidado, porque não necessariamente é interessante. Ô Wagner, então beleza, nós montamos aqui a ideia, a pessoa tem ali uma projeção de 3 meses, de 1 a 3 meses, e ele vai gastar dinheiro sem poder funcionar, e depois ele abriu, ele vai ter ali, igual você falou ali, uma projeção de 3 meses, 6 meses, 9 meses, que ele tem que correr contra o tempo para ele fazer com que ele equilibre as contas. O meu faturamento mínimo tem que ser 15, ele começou com 10, 12, 13, 14, 17, 20 e passou os 15 ali para poder ter essa longevidade, né? Porque senão o que acontece? Ele começa hoje, tá beirando 12 meses, ele tá com a dívida que ele já começa a não conseguir arcar qualquer dívida, né? Porque o negócio tá deficitário, né? É que o capital inicial, né, que vocês veem lá no contrato como capital social, você vê no contrato social lá chamado capital social ou capital inicial, ele é a soma do que você vai gastar para estruturar o seu negócio, maquinário, mobiliário, reforma e tudo mais, mais o gasto que você vai ter com marketing para, né, startar o negócio, mais esse capital de giro, que é a grana que você vai ter que segurar na empresa porque não terá receita suficiente. A soma desses 3 elementos você tem que dimensionar antes de abrir seu negócio. E se não tem essa grana, não mexe com isso, corre atrás primeiro. É muito comum, né, e a gente fala assim, tem uma máxima que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho, porque se você é empregado e quer montar o teu negócio, a melhor coisa que você faz, né, desde que não concorra com o teu empregador, porque senão cabe justa causa e processo. Se você quer montar o seu negócio, você chega em casa depois do expediente e vai estruturar o seu negócio, vai começar a vender de casa, porque você já tem carteira de clientes, já tem receita extra. E aí quando você for partir para o voo solo, para estruturar a sua empresa, você já tem a receita estruturada, você já tem, então aí você consegue montar. Eu tenho vários cases que a pessoa fez isso. Ela já estruturou o negócio ali, né? Já tá pronto. Já tá pronto, né? Pronto. Já testou, já tá funcionando. Wagner, muito interessante. Queria deixar o espaço de deixar mais uma dica de ouro aí dentro desse contexto. Duas rapidonas. Excelente. Porque tem mais 2 coisas que eu tenho que observar quando eu for abrir a empresa. Se ela tá passível a ser registrada em algum conselho. Porque o que acontece? Quando isso dá tema de mais um episódio. Quando você é profissional liberal, se você é dentista, você tem que ter o teu registro profissional da pessoa física e o da pessoa jurídica. Se você é médico, você tem seu CRM e o CRM da PJ. Então, é uma situação que você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver com a PJ registrada no teu conselho, caso seja obrigado, cabe exercício ilegal da profissão, isso dá multa. E como os conselhos eles têm uma estrutura de autarquia, eles podem cobrar isso judicialmente e ser obrigado a pagar. É quase um imposto, se a gente for falar assim. E tem atividades que exigem registro, inclusive, do CFT, né? Que é o Conselho Federal de Tecnologia, que muita gente não sabe. Inclusive, já passou um susto com isso. É verdade. Já passou um susto com isso. Então, assim, primeiro saber... um KNAI que eu coloquei que não precisava. Aí o que nós fazemos na Icone? Quando chega para nós, a gente já faz a consulta geral para ver se tem algum KNAI que há exigência de regularização. E já fala para o cliente, olha, isso aqui demanda conselho, você está ciente, é isso mesmo? Não é? Então vamos embora. Porque também não pode exercer aquela atividade e só não colocar no KNAI, porque vai dar multa do mesmo jeito. Se está no KNAI, já está passiva a multa, né? Se ele exerce, né? Não é? O KNAI tem que espelhar o que ele faz. Então o Código Nacional de Atividade Econômica, que é o KNAI, ele é um reflexo do que é feito lá. Se você já mente, se fala que faz uma coisa e faz outra, você já vai ser autuado. E o último, e talvez o não menos importante, feito isso tudo, registra a sua marca, meu filho. Por quê?
Você teve esse trabalhão aqui que a gente conversou. Gastou uma grana com marketing. E aí, no final das contas, você descobre que a tua marca já existia, estava registrada. Você trabalhou para quem era o dono da marca e ainda vai perdê-la. Vai ter que reestruturar tudo do zero. Foi ótimo você falar que, inclusive, vou aproveitar para agradecer a Sara, nossa apoiadora aqui, da Sara Canto Marcas e Patentes, né? Por quê? A gente já falou isso muitas vezes aqui. Como que a gente acaba esquecendo disso ou a pessoa não sabe disso? Então. E fez lá tudo, passou em tudo, né, Wagner? Nós passou em todos os crivos aqui. Foi lá, montou a loja, tá tudo bonito, uma placa linda, de repente descobre que tem que trocar a logo. Aí assim, é uma notificação, né? Quando você é notificado, você tem que retirar a logo. Eu tô com uma situação assim, a gente descobriu que a ícone tinha um nome sendo utilizado por duas outras contabilidades. E a Sara, inclusive, me ajudou nisso, nós notificamos e ambas já retiraram. Né? Porque o juiz falou, é para parar a marca do Wagner. Então pronto. Então é muito importante que você tenha esse cuidado, porque senão gastou toda essa energia que a gente conversou aqui e a tua marca é o teu símbolo na sociedade, para depois você descobrir que... vou até abrir um parênteses, porque razão social ou nome empresarial, que é o que consta lá no teu contrato social, no teu CNPJ, aquilo não é marca. Aquilo é o nome, vamos chamar assim, é a sua certidão de nascimento. Você tem o nome civil e o nome artístico. Nome civil é a sua razão social, o nome artístico é a marca. Então, o simples fato de eu ter o contrato social registrado não me garante a titularidade da marca. E você pode ter um nome na razão social e a marca ser outra coisa. Né? Se você pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que eu acho bacana, o Boticário. Você pegar o cupom fiscal e ler lá, não está escrito Boticário, está escrito a razão social daquela loja. Tá tudo certo. A marca é Boticário, mas a razão social, né? É do franqueado. Então isso é muito comum. Por quê? Porque a sociedade quer saber o que é que eu estou comprando. É a maçãzinha? Né? O que é o Vzinho da Nike? Então isso tem um peso gigantesco na sua estratégia. Então registra a sua marca. É isso aí. Quero agradecer também a Seguralta, né? A Carol, que traz pra gente conteúdos aqui falando do seguro para poder deixar as empresas mais protegidas. A Pilar Digital, que te ajuda a acelerar aí no mundo digital, fomentar mais negócios, crescer o nome da sua empresa no digital. A Teletec nos apoia aqui também. E aí, Wagner, eu quero aproveitar então para a gente finalizar aqui e deixar esse recado, né? Vamos fazer um resumo do nosso episódio aqui. Primeiro, existem formas da pessoa começar a empresa usando um endereço fiscal. Que é bem mais barato? Bem mais barato. Existem formas da empresa começar a testar o seu produto ali como se fosse um MVP, vendendo online na internet. Antes de iniciar as atividades. Antes de começar as atividades ali para testar ali. Antes de abrir a loja física. Antes de começar a gastar. Se vai abrir uma empresa física, tem várias coisas para poder preocupar ali, porque às vezes depois lá na frente, se você não tiver essa orientação prévia, né, então a contabilidade ícone aqui consegue te ajudar demais ali a entender se o que você está querendo, no endereço que você está querendo, tem viabilidade econômica, tem viabilidade legal, né? Porque às vezes você vai descobrir isso lá na frente quando você já gastou dinheiro, gastou grana. E aí você, infelizmente, pode acontecer, igual eu já vi com alguns empresários, ele vai lá, começa, gasta, porque, por exemplo, infelizmente, Wagner, tem pessoa que tem lá 80 mil para começar um negócio e a empresa dele precisaria de 100, já está faltando 20. E ele erra nesse início, ele acaba com o capital dele e quebra antes de começar. Então, assim, se ele tivesse passado por lá, de repente você ia passar um caminho para ele, ou para começar com os 80, ou para juntar mais os 20, ou realmente ali para ele começar de uma forma que ele vai começar e daqui a pouco ele já junta um dinheiro, né? Então, assim, é muito importante esse início, né? E assim, essa visão, ela é um dos elementos do empreendedorismo, né? O empreendedor, uma das habilidades dele é planejamento. Tudo isso aqui que nós conversamos faz parte do quesito planejamento. Então, eu preciso entender a regra do jogo com clareza para não ter surpresas. Então, estou te esperando na ícone, você quer abrir a sua empresa, vamos lá para a gente bater um papo e você ser orientado qual que é o melhor caminho com o menor custo e a maior segurança possível. Vou aproveitar e dar um spoiler.
Em breve, nova logomarca e em breve, nova marca, que a gente está migrando de ícone contabilidade para ícone contábil. Bacana. Então, já vocês vão ver projetado aqui uma nova identidade visual. Ô Wagner, agora vamos lá, né? Tem muita gente aí que está nos ouvindo ou assistindo espalhado pelo Brasil. E aí, com certeza, seria um prazer você receber essa pessoa fisicamente lá na ícone, né? Sim. Mas essa pessoa, às vezes, ela vai abrir uma empresa em outro local aí do Brasil e falou assim, peraí, eu posso montar a minha empresa e tendo a contabilidade lá em Divinópolis? Claro. Então aí eu queria que você desse uma explicação aí, porque muitas pessoas podem achar interessante e às vezes vai precisar desse primeiro contato. Ô, Wagner, preciso de uma consultoria sua aqui antes de começar. Só que eu não vou aí porque eu não sou de Divinópolis. Então passa, né, para essa pessoa como que ela pode te achar no digital e você dá essa consultoria para ela no digital. Por conta do nosso formato de trabalho, porque a gente tem as ferramentas digitais, nós somos uma contabilidade consultiva, ou seja, nós te orientamos ao melhor caminho, mais barato, mais seguro, mais rápido. Mas as ferramentas digitais permitem que nós atendemos no país inteiro. Então, se você é um prestador de serviço, eu te atendo em qualquer cidade do Brasil. Se você é comércio ou indústria, aí depende do estado. Mas se você estiver dentro de Minas Gerais, eu consigo te atender dentro de qualquer cidade, em qualquer cidade. Porque a regra, né, do jogo é bem tranquila, as prefeituras hoje são todas digitais. Então a gente consegue atender os preceitos das prefeituras locais à distância. O único perfil de empresa que a gente não atende ainda são indústrias e comércios em alguns estados do país. Mas prestadores de serviço no Brasil inteiro e indústria e comércio no estado todo, hoje, com planos de expansão. Pois é, então, por exemplo, alguém está assistindo aqui e fala assim, tô querendo montar um negócio, eu tô cheio de dúvidas aqui e eu preciso de bater um papo com o Wagner. E ele, por exemplo, lá do Sul, né? Então ele vai entrar em contato, deixa aqui, reforça o seu contato aí. Vamos lá. E como que você pode conversar com ele, assim, uma conversa de quanto tempo você já dá um norte bom para ele começar? O nosso processo de onboard é muito simples. Você vai entrar no nosso site, sejaicone.com.br, ou nas nossas redes sociais, todas Seja Ícone, a mais comum que a gente tem recebido demandas, né, as duas mais comuns, Facebook e Instagram. Lá a gente vai bater um papo, vamos marcar uma reunião online, e aí você escolhe qual que é o melhor instrumento, Zoom, Meets, pelo próprio WhatsApp. E ali em 20 minutos, meia hora, eu consigo entender o que você quer, te direcionar, te explicar o que a gente precisa para iniciar esse processo, quais são as documentações, quais são as etapas do processo. E aí, quando a gente starta, a gente manda uma atualização por e-mail de em que pé que está o processo da pessoa. Porque ele vai contemplar quando que começou, qual que é a previsão final e quais órgãos está passeando a empresa dele, para ele entender a dinâmica. Olha, já entrou na prefeitura, nossa, agora foi para a Receita, o Wagner já mandou para o Estado, agora já está na junta comercial, beleza, agora já está pedindo meu alvará, nós já está marcando meu treinamento para tirar nota fiscal, então ele consegue acompanhar tudo online. Muito prático. E eu vou passar aqui, né, meu relato aqui, quando eu cheguei lá na Ícone, né, passei por uma apresentação bem interessante ali, e foi uma verdadeira aula, porque vocês entregam pra gente um manual de que dia que vence os impostos, quais são os impostos que eu tenho que pagar, e isso fica assim impresso, organizado. E tem um negócio que eu acho, cara, que é fora da curva, que é esse sistema que a gente tem, né, porque ele organiza ali os tributos nas datas que vão pagar, já aparece ali para mim, e também alerta, olha, tá vencendo o imposto hoje. E aquilo ali já me salvou várias vezes, porque no dia corrido, eu não tava lembrando, e de repente vem a notificação, hoje tá vencendo o Simples. Aí eu vou lá, pago na mesma hora ali e tal, e lembrei de pagar. Então, assim, é muito legal que além de trazer esse ensinamento, né, muito legal no início ali, tem essa lembrança mensal ali do que está acontecendo, e melhor ainda, né, esse dia eu precisei, né, de pegar lá certidões negativas para poder mandar lá para o Sebrae. Cheguei lá, entrei no portal, peguei, já baixou, já fiz o upload, eu mandei. Então, assim... Domingo à noite conseguiu se virar. O que eu teria que fazer? Ligar lá, esperar o atendimento, pedir, você manda para mim e tal, o negócio é na hora, né? Então, aquilo ali, cara, é um negócio, assim, muito, muito bacana, é uma experiência muito legal. Então, assim, quem tá ouvindo aí e tem um contador vai entender o que é a diferença, que o negócio tá pronto. Eu não penso, vem para mim, né?
E quem não teve uma empresa ainda, que não montou, um dia vai entender essa diferença, né? Desse atendimento antecipado. A experiência do nosso cliente. O que nós fizemos, assim, eu fico primeiramente muito feliz com o feedback, porque nós até brincamos, né? Eu busco do cliente entender o que está rolando com ele, porque quando elogia a gente fica muito grato, quando é reclamação a gente ganhou uma consultoria gratuita. Se o cliente me trouxe uma reclamação, eu acabei de receber um processo de consultoria gratuito. Então, ótimo, vou pegar isso, vamos trabalhar na equipe para melhorar. Sempre tem algo a melhorar, né? A gente nunca é perfeito, sempre está tentando trabalhar para entregar a melhor experiência possível. Mas um grande diferencial nosso é que a gente conseguiu aliar o digital com o consultivo. Então, o grande problema é que as pessoas te entregar a documentação igual você narrou que é fácil. Tá lá a sua CND, tá lá a sua folha, tá lá os seus impostos, você consegue isso. Só que isso todo contador faz. O que a gente quer oferecer para o nosso cliente é capacitação. Qual que é o caminho, o que ele tem que saber, quais os cuidados que ele tem, por isso que a gente tem esse processo de educação. Então o Kildur já foi convocado lá na Icone umas 3, 4 vezes, porque vou te ensinar a regra do jogo principal, vou te ensinar a regra do jogo trabalhista, agora você vai aprender a regra do jogo em relação aos seus impostos. Então eu estou te educando para que você tenha consciência do teu negócio, para que as suas ações no dia a dia não te gerem prejuízo. E melhor, né, te gerem lucro. Que é essa a ideia. Muito a legal. Nossa alegria é cliente ganhando dinheiro. Eu acho que, assim, quem ainda não teve experiência, vale a pena bater um papo lá. Vamos lá tomar um café. Desde o início, né, do atendimento ali, no dia a dia, é diferente. Aí eu fico querendo lá para bater um papo, né? Porque para resolver o problema, tá precisando. Na hora que quiser. É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado pela sua audiência, você ter ficado aqui com a gente até agora. Deixa aqui pra gente o seu comentário, o que você quer que a gente explica melhor. Nós falamos aqui vários temas, né, misturado num tema de abrir a empresa, várias etapas, vários termos, talvez que você pode não ter entendido. O importante é, se você vai montar uma empresa e não começou ainda, bate um papo com o Wagner, porque ele vai trazer clareza de muitas coisas para te ajudar a começar a empresa no momento certo, da forma certa, né? Passou várias dicas aqui interessantes. Sem dores de cabeça. Sem dor de cabeça, porque a empresa tem que vir para realmente fazer você lucrar, né? Você deu um exemplo muito claro. Você vai tirar um dinheiro que você está guardado para colocar na empresa, ele tem que render mais do que está guardado e te trazer perspectiva de crescimento. Não deixar você quieto na poupança. Não deixa lá na poupança que rende pouco, mas tá lá, né? Rende mais do que o risco que você está correndo. É isso aí. Então, não entendeu alguma coisa ou quer explicação de algum tema, deixa o comentário aqui para a gente poder criar um tema específico em cima disso. Com prazer. Eu também estou à disposição quem quiser bater um papo comigo. E fico feliz de saber quem chamar o Wagner aqui, depois me fala se ele é gente boa mesmo, né? Você é só aqui, né? É só marketing. Ó, eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de bater um papo com ele. Toda vez ele faz eu economizar. E eu tô com uns projetos novos aí. Um dia eu vou começar a compartilhar aqui. E já me ajudou demais. Por quê? Eu estava indo por um caminho que seria mais caro. E o Wagner já passou várias formas de fazer com que eu faça a mesma coisa de forma muito mais barata. Num telefonema eu te economizei o quê? Uns 10 mil reais? Eu vou te falar que foi mais, viu? Foi mais, porque eu tava... 10% disso aí pra mim tá bom. Eu tava indo por um caminho que, assim, ia ser mais caro. E porque, assim, muitas coisas, né? Eu acredito até, Wagner, pra gente finalizar esse parênteses, né? Vamos bater um papo depois de startup. Porque startup, a tendência... Parece um bicho de 7 cabeças, né? Startup. E o caso da startup é que a lógica é que vai ficar 1, 2, 3 anos no prejuízo, né? Por isso que precisa de investidores incubadoras, e tudo. Né? Incubadoras, por quê? Porque ele vai desenvolver um produto que vai ser muito, muito atrativo e até milionário, mas ele tem um período ali de desenvolvimento, de maturação, e ele precisa de ser econômico demais. E aí os recursos que você já falou aqui faz com que ele tenha uma vida enxuta para que ele sobreviva esse tempo aí que ele está desenvolvendo o produto para depois ele ganhar dinheiro. Então, assim, acho que vai ser legal a gente trazer alguns temas para startup, porque com certeza assim, tem muitas coisas para começar aí e que se ele tiver esse caminho que você está me trazendo, né, para minha startup lá, vai fazer com que ele consiga sobreviver desse período ali de investimento. Quer ver o tanto que isso é forte? O Uber tem uns 10 anos? Praticamente. Não vou lembrar de cabeça, né? Não deu lucro até hoje. Se você fizer uma análise financeira dos balanços do Uber, é uma startup que ainda não deu lucro. 10 anos.
mas você tem players, né, gigantescos botando capital ali porque acreditam no futuro. Então, assim, tem certos negócios que a ideia é excelente, mas se você não tiver um grande investidor, uma incubadora, um sócio, né, que bote capital e arque com isso, é muito improvável dela sair do papel. E aí, para reforçar e para finalizar, aquela ligação que eu te fiz, que você mostrou uma possibilidade que eu não enxergava, né, vai dar uma diferença total lá na frente. Né, e assim, né, agradecer a você aqui na frente das pessoas, né, e justamente para reforçar, gente, às vezes você bateu um papo, né, com o Wagner, que entende do assunto, que tem experiência de vários clientes que já tiveram problemas e tiveram solução, ele vai trazer um caminho que sozinho você não vai pensar. Foi o meu caso. Então ele deu uma dica que o dia pensou desse lado, aí eu já fui pro caminho, o negócio tá indo. E na hora que as coisas fundamentarem, né, a gente traz um debate em cima disso.